Boa noite a você que nos acompanha através do YouTube SEDAP Pesqueira. Que bom estar com você nesse momento, né? Nós que fazemos as entidades, a ZEVI, SEDAP, POD, nós ficamos muito felizes de estar com vocês nessa noite de quinta-feira para poder levar informação. Hoje, nós que fazemos o SEDAP, estamos aqui para dar início, né? Esse novo formato que nós temos de comunicação, que é o podcast. Antes nós tínhamos o programa Escolha a Vida, que ia ao ar aos domingos. Hoje nós estamos aqui também em imagem, em áudio, através da telinha aí para vocês que nos acompanham pelo YouTube SEDAP Pesqueira. Que bom ter você conosco nessa noite de quinta-feira. E que bom também ter você conosco, Nipson Freitas, coordenador geral do SEDAP. Que bom ter você aqui nessa noite de quinta conosco. É uma satisfação recebê-lo. Você que é coordenador geral do SEDAP. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para nós quem é Nipson Freitas, de onde vem Nipson Freitas, onde começa a trajetória de Nipson aí nesses movimentos sociais. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Felipe, pelo convite de estarmos aqui nesse novo formato, né, através da rede social do YouTube, que a gente consegue chegar na casa de muitas pessoas. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui, né, depois de um processo tão difícil que foi esse processo pandêmico. E também agradecer ao nosso antigo parceiro, Rádio Jornal, onde fazia toda a divulgação também das nossas ações, através aos domingos, como você bem falou. Né? E Nipson Freitas, morador aqui de Pesqueira, técnica agropecuária, atualmente estudante de serviço social, que venho também aprendendo muito, né? nessa convivência, nessa vivência a partir do SEDAP. Né? Tu já está há quanto tempo aí na casa, no SEDAP, no caso? Ô, Felipe, tu me pega, né? Porque parece que quando a gente fala nisso, a gente externa a nossa idade. Não nem externe sua idade. Então, creio que a gente tem um processo de inserção no SEDAP, de fato, colaborando com um projeto do IAF, Interamérica Foundation, a partir de 2017. Sim. Né? Onde a gente desenvolvia uma ação voltada ao cooperativismo. Nós fizemos 500 horas de formação em cooperativismo, né, com 6 grupos, que hoje, acompanhados pelo SEDAP, né, 6 grupos acompanhados pelo SEDAP. Na verdade, naquela época, nós tínhamos 2 grupos da mandioca, nós tínhamos um grupo de beneficiamento da fruta, um grupo de beneficiamento da mandioca, um grupo que trabalhava a produção de mel e a Cheia de Graça, que são as meninas da Renda Renascença. Né? Então, a partir daí, a gente começou esse processo de reciclagem e de trabalho junto a esses grupos para, de fato, a gente formar algumas cooperativas. Então, a partir de 2017, eu engajo mesmo. Só que a gente tem uma história anterior a isso, que era essa vivência de estar próximo ao SEDAP, né? E de sempre estar participando das oficinas, dos momentos coletivos que eram promovidos por essa organização. E aí, a partir de toda essa vivência toda essa trajetória que tu já tinha no SEDAP, e isso foi observado, levado em consideração, e hoje está há 2 anos na coordenação geral do SEDAP. Então, Felipe, o processo para assumir um pouco e estar contribuindo na coordenação geral do SEDAP, ela se deu naquele período da pandemia mesmo, né? Onde as coisas estávamos isolados, e aí houve uma assembleia a partir da diretoria do SEDAP e a escolha da nova coordenação geral. Então, eu fui eleito, fui escolhido. Nessa trajetória um pouco, esses acúmulos que a gente tem tido durante esse período, me deram a possibilidade de estar nesse novo ciclo, né, da coordenação geral, né, e de estar com uma equipe muito bacana, né, à frente para a gente desenvolver as ações que são desenvolvidas pela organização. É importante tu pontuar isso. Então, como tu traz essa trajetória já de conhecimento e toda essa vivência mesmo, historicidade com o SEDAP, hoje a gente veio para falar justamente disso, né? Desse plantar a esperança que o SEDAP vem fazendo aí há 31 anos aqui no semiárido pernambucano. E aí eu pergunto mesmo, de onde nasce o SEDAP? Onde é que ele nasce? Por que ele nasce? Por que a opção
por trabalhar com agricultores, agricultoras da região do semiárido de Pernambuco? Felipe, a história do SEDAP, assim como a história do CERTA, como a história de outras organizações hoje que atuam no território semiárido brasileiro, e especificamente no território pernambucano, ele se inicia, se não me falha a memória, em um processo de organização que havia aqui, a partir da CNBB, né? E aí tinha a presença do Paulo Crespo, do Moura, né? Que hoje é do CERTA. Então, existia um movimento aqui chamado SECAPAS, que era um centro de formação para agricultores e agricultoras. Então, existia alguns encontros aqui no seminário, em Pesqueira, né, que promoveram. Aí, na década de 80, 90, ali, no início da década de 90, houve a extinção do SECAPAS. E aí, eu não sei contextualizar, de fato, por que por que se encerra esse movimento, que era um movimento muito interessante, né? Era uma paixão também do próprio Dom Helder, né? Tá atendendo a necessidade e o carisma dessa falta de informação que os nossos agricultores e agricultoras tinham. E aí, outros movimentos foram nascendo ali. O CERTA nasceu aí, né? O Moura está lá ainda no CERTA. Outras ações foram desenvolvidas e vêm sendo desenvolvidas nessa relação da convivência com o semiárido. E, em 91, nasce o SEDAP, né? E aí o Dom Dino conhece uma instituição na Alemanha chamada Misério, que até hoje é a nossa maior parceira, né? Que firma esse trabalho há 31 anos com o SEDAP e funda o SEDAP ali no ano de 91. Então, hoje a gente tem 31 anos de existência e desenvolvimento de ações nessa perspectiva de trazer tecnologias alternativas para a convivência com o semiárido. Então, o SEDAP nasce mesmo ali naquele período de redemocratização do país, né? Isso. Pós-Constituição, né? Enfim. Isso. E aí são 31 anos. 31 Eu anos. acredito que nesse caminho haja muitos avanços e muitos desafios. Qual seria o principal avanço, mas também o principal desafio para essa vivência, né? Essa existência de 31 anos do SEDAP? Eu tenho certo que um dos grandes avanços que a gente tem dado enquanto um passo, né, qualitativo é justamente isso que o Paulo Freire nos provoca, que é o esperançar. A gente continua esperançando, né? Um processo de resiliência, de resistência, em um território inóspito, que a gente sabe que o território semiárido é um território que precisa ser estudado de fato, precisa ser valorizado, né? Entender suas potencialidades, seus potenciais. O maior desafio é o envolvimento associativo das pessoas. Esse cooperativismo, essa relação de empatia com o outro, com a outra, Felipe, e principalmente no campo da agricultura familiar, né? Talvez seja o maior desafio trazer essa conscientização política, social e econômica para as pessoas do meio rural. Hoje, há 31 anos, a gente ainda vem tentando esperançar nessa possibilidade, né? Contextualizando, trazendo encantamento para as pessoas. Sim. Encantar, né? Encantar essas pessoas que estão à margem. Sim. Né? É bem interessante isso, quando tu fala em esperançar, né? Paulo Freire é bem enfático nesse sentido. Mas aí o que seria como é que a gente tem esperançado? Como é que a gente diz, por exemplo, para o agricultor, a agricultora que necessita hoje da cisterna, mas não chega o recurso para a construção da cisterna e ela continua carregando água na lata, enfim, ela sofre porque não chega o saneamento rural. Então, como é que funciona esse esperançar na vida desses agricultores, dessas agricultoras? A gente tem uma experiência que é a partir da nossa ação direcionada a esses grupos, que é de fazer eles enxergar o quanto eles podem aproveitar do próprio meio de existência onde eles estão inseridos, para que eles saiam dessa situação de extrema pobreza ao qual estão submetidos, sendo que eles aproveitam dos próprios recursos naturais que eles têm, sem acabar com eles e preservando a natureza, né? Trabalhar esse contexto é mostrar para eles que existe um potencial, eles têm um potencial muito grande, Felipe, e
existe uma potencialidade na comunidade que é justamente para ele aproveitar. Porque quando chega essas fases de escassez de recursos, né? Por exemplo, a gente tem os investimentos a partir da implementação do programa de cisternas. Sim. Quando isso acaba? A gente anima sempre os grupos também, trazendo a possibilidade que é possível eles construírem esse processo a partir do coletivo, a partir do associativismo. A gente entende que, pela escassez de recurso, os agricultores e agricultoras eles têm condições de caminhar. Então, o SEDAP ele tem um papel estratégico de continuar esperançando, contribuindo para que essas famílias elas consigam se enxergar nesse meio que a gente vive. Né? Não é só construir a cisterna, né? Mas é saber em que aquela cisterna vai beneficiar ela, mas também o vizinho que não foi beneficiado, não é isso? O lema do SEDAP, plantando esperança, ou esperançando, né? Que a gente fala sempre, alinhado com essa dialógica do Paulo Freire, Felipe, a gente acredita que a educação contextualizada vai transformar, vai ajudar, e a gente vai conseguir contribuir para que esse homem e essa mulher do campo, eles de fato transformem sua existência. Eu gostaria de agradecer, né, aos nossos parceiros. A gente precisa, de fato, olhar para cada um, dizer o quão importante, né, são os nossos parceiros nessa caminhada de esperança com o SEDAP. Agradecer o apoio da Misério, da Conferência Episcopal Italiana, da ADEP, da emenda parlamentar do deputado Valdemar Borges. Esses são os apoiadores do SEDAP. Muito obrigado a você que contribui com a instituição. E aí, nessa perspectiva, Nipson, é um trabalho muito dinâmico, né? O trabalho do SEDAP. A gente traz temas como o próprio associativismo, depois a gente também fala sobre mudanças climáticas e recursos hídricos, fala sobre produção sustentável e solidária. Como é que esses eixos se interligam? Como é que eles caminham? Né? Como é que eles impactam na vida das pessoas, das associações, dos grupos que são formados por pessoas que nós acompanhamos? Então, vale ressaltar que de 3 em 3 anos a gente renova, né? E a gente acredita que a Misério aposta nisso, esse nosso esperançar também traz esperança do público, dos nossos financiadores externos. Né? A Misério sempre vem apostando há 31 anos nessa ação do SEDAP. Esse projeto ele é muito bem desenhado porque ele é construído por muitas mãos. Né? Vale destacar isso, fazer esse recorte pela construção desse projeto. E ele vem numa metodologia que ele é estruturado justamente para sistematicamente, Felipe, a gente trazer essa atenção nos 3 eixos que você orientou, que você acabou de dizer aí, né? Que é a organização comunitária e social, né? Trabalhar as mudanças climáticas e os recursos hídricos e também a questão da produção sustentável e solidária. Então, a gente entende que, sistematicamente, se a gente trabalha o associativismo, numa perspectiva que o homem e a mulher do campo ele tenha conhecimento dos seus direitos e deveres enquanto cidadão, né? Enquanto cidadão, enquanto cidadã, que a gente possa trabalhar política pública voltada que não chega até ele tenha conhecimento disso. E a gente consegue também trabalhar, consequentemente, a questão das mudanças climáticas. Por que o nosso clima é desse jeito? Contextualizar por que o semiárido, né? Por que nossas plantas são assim? Né? Por que o nosso sol é mais forte do que outro sol? Né? E por que a gente tem pouca chuva? E por que a gente tem que armazenar? E no eixo da produção, a gente, de fato, trazer elementos que possamos gerar renda para as famílias. Sim. Então, existe uma sistemática, né, traçada dentro do projeto que amarra e possibilita que o homem tenha um início, meio e fim. Né? Nessa perspectiva, de fato, dele, não adianta a gente trazer nenhum projeto estrutural de geração de renda se o coletivo ele não está unido, se ele não está entendendo como funciona a economia solidária, como é que essa economia ela se dá dentro de um processo de uma comunidade, né, que é fragilizada pela política pública, que não chega. E a gente tenta, através dessa sistemática, de fato, trazer elementos que ajudem eles a ter essa compreensão.
Hoje são 25 grupos acompanhados, né, em diversos municípios aqui dessa Isso. região. São 24 associações, né, comunitárias, associações de uma cooperativa de Uma beneficiamento cooperativa, livre, né, sim, sim. que a gente também conseguiu fundar há muitos anos. Então, a gente está mais ou menos delineado no território geográfico da Diocese de Pesqueira, né? E a gente está em 9 municípios dessa. Gostaríamos, Felipe, de estar acompanhando mais gente, só que o recurso também é limitado, né? Então, a gente também tem algumas limitações, onde a gente trabalha na perspectiva de preparar grupos, a gente torna-os parceiro, né? E a gente acompanha outros grupos que precisam de ajuda também nesse sentido de formação, de educação Justamente contextualizada. nessa perspectiva, as associações elas recorrem ao SEDAP, no caso, chegam com a demanda para o SEDAP faz a avaliação e, a partir disso, avalia toda a questão jurídica, documental da associação, como está o funcionamento, para fazer um processo de acompanhamento. Isso, a gente direciona toda a nossa atenção a grupos de fato legalmente constituídos, né? Sim. Que a gente tem ou cooperativa ou associações, Uhum. né? A exemplo disso, por exemplo, aqui em Pesqueira a gente tem a Cheia de Graça, que é uma associação urbana, né, composta por mulheres rendeiras, né, que a gente tem acompanhado já durante algum tempo. E então, a associação que tem interesse, geralmente ela manda para nós uma carta de intenção, porque quer ser acompanhada pelo SEDAP também, e anexo a isso cópia do estatuto, data de fundação, para que a gente possa ver que, de fato, aquela comunidade está organizada. Então, a gente geralmente prepara uma visita para conhecer a realidade da comunidade. Agora, recentemente, a gente visitou em Alagoinha para ver como é que eles funcionam, como é que eles se organizam, para a gente um pouco sentir, né, esse compromisso deles em querer aprender, de fato, a caminhar. Só fazendo um parêntese aqui, quem tiver interesse, disponibilidade e quiser nos acompanhar também através do Instagram, acessa lá, SEDAP Pesqueira, curte nossas fotos, acompanha os nossos trabalhos, tudo está lá registrado, você pode fazer esse acompanhamento em tempo real de todas as atividades. Nipson também citou aí a Cheia de Graça. Cheia de Graça também está no Instagram, Cheia de Graça Pesqueira. Vocês podem acompanhar lá. A Renda Renascença agora é como moda. São mulheres, um grupo de mulheres que faz um trabalho belíssimo, né, em Renda Renascença, que está aí ganhando o mundo, o trabalho das mulheres da Cheia de Graça. A gente tem uma diversidade, né, Nipson, de trabalhos Muito com essas grande, associações. Depois a gente vai poder estar trazendo aqui esse pessoal para mostrar o seu trabalho. Isso. É uma diversidade imensa. A proposta do podcast, né, do SEDAP é justamente que dos próximos programas que vão às quintas-feiras, né, a gente possa, de fato, trazer os principais protagonistas, né, que são eles, né, as pessoas que cuidam de si, que cuidam de nós, do SEDAP, né, e a gente acaba fazendo esse movimento gostoso. Então, vai do bolo, a criação de galinhas, a tirada de leite, agora mesmo aconteceu o Festival da Cabra Leiteira do Sítio Barriguda de Cearó. Então, é uma gama de atividades muito que são desenvolvidas, né, a partir dessas ações do SEDAP, que nos permite, de fato, ter essa diversidade que você traz. Sim, sim. Mas aí, esse trabalho ele só é realizado porque também tem toda uma estrutura, né? O SEDAP dispõe hoje de uma estrutura para poder realizar esse trabalho. Por exemplo, você está aqui, é quem coordena toda essa estrutura. Eu também estou com vocês hoje no SEDAP, mas tem outras pessoas que compõem essa instituição. Isso. Temos uma equipe técnica, né, de campo, né, que é formada por Ariane, o João Paulo, o Paulo Fernando, o Jamilson, né, que é a equipe que executa o projeto. Hoje a gente também conta, sim, e Dandara, a Emanuele Dandara também, que é a nossa secretária executiva. Hoje também nós temos o setor administrativo do SEDAP, que cuida da questão financeira, né? Então, esse olhar, essa transparência sobre as ações, os custos que a gente tem, né? De deslocamento, por exemplo. A gente vai para uma comunidade, a gente tem, então, o setor financeiro é responsável por todo esse desembolso, pagamento para a gente poder chegar às comunidades. E também a gente tem uma diretoria, né? Tem uma diretoria como qualquer outra associação. Temos a Niete Calado, que é a nossa presidente, e aí uma vice-presidente, Elaine Lima. Nós temos uma tesoureira, que é Dilma,
e nós temos uma secretária que é Josilândia de Pacheco, né? E aí vem um conselho fiscal também, que é composto por representantes de comunidades, né? E 2 representantes de comunidade na diretoria do SEDAP. Então, a gente está muito bem organizado também, né? E tenta manter isso diariamente, porque assim, a exigência e a burocracia do Estado é grande, mas a gente consegue, Felipe, dinamizar de uma forma que as coisas continuem sempre alinhadas o que o Estado nos cobra, né? Transparência, né? A Transparência, pois é. legalidade. Justamente você tocando nesse ponto, me vem uma coisa muito importante. Hoje, o SEDAP é uma organização do terceiro setor, né? Isso é uma organização da sociedade civil. E aí, a gente sabe que os investimentos, eles estão cada vez mais escassos. E aí vem a importância da gente olhar para os nossos parceiros e, de fato, agradecer a cada um que contribui com essas entidades, essas organizações do terceiro setor. Como é que está funcionando? Porque, por exemplo, nos últimos anos a gente viu que o programa 1 milhão de cisternas, ele sofreu um corte de recursos muito grande. Como é que está essa conjuntura, né? Pós tantos cortes de direitos? Na assistência social, a gente tem pessoas da zona rural que sofreram com os impactos no Cade Único, né? Principalmente para o acesso aos programas sociais. Então, como é que vocês analisam? Como é que nós temos analisado isso? E temos levado para as associações rurais, para eles lutarem por esses direitos, são direitos conquistados, né, com tanta luta. Então, Felipe, você tinha falado lá do início, depois da redemocratização do país, né? A partir da Constituição de 88, que nos possibilitou, inclusive, ter assentos e representar as organizações em alguns conselhos paritários que nos ajudam um pouco a entender essa política, como ela funciona, né? Desde aí a criação da PUMC. E nos últimos governos, a gente tem sentido, de fato, um impacto muito grande com a falta de financiamento público, né? E cortes, muitas vezes, muito significativos naquilo que a gente vinha executando com tanta maestria, né? E tentando chegar a todo mundo que necessitava de água. Porque água é um bem necessário a todo mundo. Então, a gente conseguia chegar a algumas famílias do meio rural a partir do programa de cisternas. E a gente tem sentido, porque o programa de cisterna não só é a construção da cisterna. A gente faz toda uma economia girar em torno daquela construção. Por exemplo, a gente faz uma formação de 2 dias, né, trazendo informações sobre a contextualização do que é o semiárido brasileiro para aquela família. Então, ela sai informada para que é que serve aquela cisterna. A contratação de um pedreiro, de um servente, a cesta básica para uma família que está alimentando os pedreiros, a própria execução da obra, né? A casa de construção que vai entregar o material. Então, isso no entorno, no seu contexto, ele traz desenvolvimento de muita gente e faz uma economia girar. Talvez, como essa economia ela não é expressivamente elevada em números, né? Porque a gente parece que os governos esquecem de ver a qualidade, né? E isso não traz brilhar os olhos, mas a gente faz muito com pouco e a gente consegue, com muita qualidade. Então, de fato, houve um impacto muito grande na vida dos agricultores e das agricultoras e das próprias organizações, né? Que acessavam o recurso público para trazer esse benefício, já que a gente não consegue alcançar todos os territórios. Então, também outros parceiros nossos, outras organizações, que inclusive compõem a Rede Asa, né? Brasil, a Rede Asa Pernambuco, e as várias redes asas do Nordeste, elas nos ajudavam a fazer esse mutirão para um Brasil melhor, um Brasil diferente, e cada família com água de qualidade para beber e cozinhar. Muito bom, Nipson, muito bom mesmo. E aí a gente vê a dimensão. Eu acho que aqui é só um aperitivo para tanta coisa que a gente vai ter para trazer aqui para o nosso podcast Escolha a Vida. Fora o que as outras instituições parceiras, né? O POD, o AZEVI vai trazer aqui também de informação para você que está aí nos acompanhando atrás dessa telinha. Nipson, nós estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou nessa noite aqui,
você deixasse a mensagem enquanto SEDAP, enquanto pessoa que vem aí plantando esperança nesse semiárido. Dizer aos nossos colaboradores, um agradecimento especial, né, porque ainda acreditam que é possível acreditar numa proposta tão bem elaborada como a nossa, né? Agradecer ao parceiro Misério, que talvez seja o maior volume que nos faz, o maior volume de recursos que nos faz movimentar, chegar às bases e desenvolver o que a gente desenvolve. Também agradecer à Rede Asa por essa articulação e essa presença nossa, esse assento nosso, né? Aos conselhos setoriais que a gente está presente também, mas, sobretudo, agradecer aos nossos beneficiários, né? Os grupos que são acompanhados pelo SEDAP, né? Pela essa atenção, por esse carisma, por esse carinho em nos acolher, né? E essa necessidade de enxergar na gente também uma possibilidade de transformação. O nosso projeto, Felipe, agora aprovado para o próximo triênio 2022-2025, começou agora 1º de julho, né? De 2022, ele traz esse lema, transformação social e política, né? Então, a gente acredita que essa transformação vai acontecer. Vamos continuar encantando, né? Nos encantando e encantando as pessoas para que essa transformação, ela de fato aconteça na vida das pessoas. E continuar esperançando, né? Esperançando porque é necessário esperançar, não podemos perder isso de vista. Não é fácil, né? O caminho cheio de ciclos, de altos e baixos, né? Mas a gente vai conseguir, sim, transformar, ajudar as pessoas a transformar suas vidas, suas realidades, nesse semiárido tão bonito, tão belo, que precisa ser valorizado, precisa ser reconhecido, precisa ser potencializado, né? E é isso, né? Deixar esse abraço no coração de cada pessoa que nos assiste. Nibson, muito obrigado. Foi muita informação valorosa. Obrigado por essa noite, né? Obrigado pelo trabalho realizado no SEDAP, pela parceria. Eu acho que a gente tem muito diálogo. É uma equipe que está muito, muito conectada no diálogo e eu acho que isso faz funcionar, faz girar. Mas agradecer a vocês que estiveram conosco, nos acompanhando através do YouTube, SEDAP Pesqueira. Dizer que sigam nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook também, acompanhe as nossas atividades e continue acompanhando o nosso podcast, sempre nas quintas-feiras, às 19 horas. Podcast do SEDAP, mas também da AZEVI e da Associação POD, que vai estar cheio de informação. Muito obrigado a você, amiga e amiga. Até a próxima. Uma abençoada noite de quinta-feira e um forte abraço.